O texto de Marcos, capítulo 5, verso 1 ao 20, é a história do endemoniado de Gadareno. E eu tenho pensado, desde semana passada, estou tentando fazer algumas pesquisas e a maior parte das informações que eu queria não consta, não encontrei. Mas é uma situação, é um caso muito interessante deste homem. Primeira coisa no versículo 1, e Jesus estava chegando nessa região de Decápolis, e isso eu aprendi essa semana, não sabia o que é Decápolis. Alguém sabe o que é Decápolis? 10 cidades, eu não sabia. Decápolis aqui era uma região com 10 cidades autônomas, 10 cidades que haviam emancipado, 10 cidades que para aqueles dias já tinham porte, já tinha um governo. E aí chamava aquela região de Decápolis. E Jesus desce ali e ele vai para a província de Gadara, que era uma destas 10 cidades. Quando ele chega lá, e saindo ele do barco, no versículo 2, ele saiu do barco e lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem. E este homem é o personagem dessa história. E eu fiquei muito intrigado com este homem, porque nós conhecemos ele como é que é o nome dele? Nós já descobrimos que Gadara era a cidade que ele morava. Então ele não chamava Gadareno, ele era, tipo assim, se ele tivesse nascido em Goianésia, ele seria chamado de goianesiense. Então ele é chamado de Gadareno porque ele nasceu em... Mas o nome dele, então, nós não temos. A história não tem, a arqueologia não tem. Nós sabemos que era um homem gadareno que havia nascido em Gadara. E esse homem, quem ele era? A situação atual dele. A primeira coisa no versículo 2, era um homem acometido de um espírito, olha aí no final do versículo 2, de um espírito imundo. Que aí no decorrer do texto, nós iremos descobrir que não era um espírito, mas uma legião. Ou seja, o que é uma legião? Muitos, mais precisamente, 1.000, 10.000, 70.000, muitos demônios estavam dentro daquele homem. Ele era cometido, então, de um espírito imundo. No versículo 3, eu encontro uma segunda característica dele. Ele tinha sua morada nos sepulcros. Ele havia chegado no estágio de demônio, de perca da sua imagem e semelhança de Deus, de uma forma tão profunda, que ele habitava em cemitérios. Já vi pregadores ousarem dizer que se alimentava de cadáveres humanos. 6.000? Então ele tinha 6.000 demônios, que é bastante, né? E ele morava então ali nos cemitérios, no meio dos sepulcros, e ele havia perdido a sua imagem e semelhança de Deus. E é uma coisa interessante, porque nós temos uma tendência natural de achar que a gente diz assim, você já disse, eu já disse, e todos nós já falamos. Eu sou bonito, porque sou imagem e semelhança de Deus, e Deus é bonito, logo eu sou. Mas nós sabemos que teologicamente, a imagem e semelhança de Deus, da qual Gênesis fala, não é a física, mas é a composição de possuir um espírito. Das demais criações de Deus, sejam animais, peixes, aves, árvores, qualquer outra coisa, não possui espírito. Por isso são criaturas de Deus e não são a imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem e semelhança de Deus é o nosso espírito que foi soprado por Ele no dia da nossa concepção. Aqui, nós entendemos que quando os demônios, eles alojam de uma forma muito profunda, arraigada na vida de um homem, eles acabam sublimando ou apagando o espírito deste homem de forma que ele vai perdendo aos poucos a imagem e semelhança de Deus. Então é possível, Claudinei, um homem perder
a imagem e semelhança de Deus? Sim, é. Mas é possível um homem restaurar a imagem e semelhança de Deus? Sim, é. E esse referido homem, sem nome, habitava nos sepulcros, no meio dos cemitérios. E ninguém, o texto, o versículo 3, diz que ele tinha suas moradas lá, e ninguém podia prendê-lo com cadeias, se amarrava ele com grilhões, com correntes. Ele quebrava, tamanha força. Compartilhava esses tempos com alguém, não me lembro quem, que eu vi um endemoniado, magrinho, sabe assim, bem magrelinho, pequeno, levantaram um banco desse de madeira e jogar ele lá no teto e o banco que cai no chão, com uma mão só. É sabido que não era a força dele, mas a força do demônio que estava nele. Imagina que 6.000 demônios. Amarrava ele com corrente, ele quebrava. Ele simplesmente se soltava. E no versículo 4, porque muitas vezes ele havia sido preso em cadeias e ele as fazia em pedaços, os grilhões em migalhas. E mais uma característica dele no versículo 4, a terceira. E ninguém o podia, o quê? Dominar? Na sua tradução que diz? E aí, ô Ivanilda, nessa sua tradução que é a minha, eu quase caí da cadeira quando eu li isso. Porque amansar, porque a minha também traz amansar e ninguém o podia amansar. Porque o verbo amansar, ele não é costumeiramente atribuído a seres humanos. Nós não amansamos seres humanos. Tá, que quando a sala da gente na escola é muito custosa, a gente fala assim, eu vou domesticar todo mundo. Mas a gente sabe que é um uso impróprio do termo, e aqui, de uma certa forma, a gente aparentemente percebe que é um uso impróprio ou uma licença poética para amansar aquele homem. Ninguém o podia amansar. Sabe qual a ideia que o texto, essa tradução nos passa? Que ele já havia perdido tanto a imagem e semelhança de Deus por causa desses demônios, que ele estava mais parecendo uma fera do que um ser humano. E uma fera que homem nenhum podia amansar. Olha aí no versículo 5, uma quarta característica, que andava sempre de dia e de noite. Ele não dormia. Que em Goianésia nós temos um caso bem parecido, né? Que anda de dia e de noite pelo centro da cidade. Mas esse cara aqui em especial, este homem, ele andava dia e noite clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E interessantemente, essa semana nós terminamos uma disciplina no curso de psicanálise chamado A Clínica do Comportamento Suicida. E eu não sabia as diferenças, e ele traz a relação de todas as diferenças. Existe um comportamento, por exemplo, minha filha é suicida porque ela está se cortando. Não, isso não é suicídio. Ela não quer se matar, ela só quer se ferir. E eu achei interessante isso no homem, porque ele não queria se matar. Não há em momento algum aqui, algum lugar que diz que ele tentava se matar. Ele só se feria. Ele tinha chegado num estágio de indignação da humanidade tão profunda com ele mesmo que ele se machucava. Mas ele não se destruía. Este homem, então, havia chegado numa condição animalesca, da ausência de Deus, da perca da imagem e semelhança de Deus. Essa era a condição deste homem. Mas eu me pergunto, este homem, ele não nasceu assim. A Bíblia não diz que ele nasceu assim, que lá no primeiro dia de vida ele foi para o cemitério, ele se feria com pedras, ele andava dia e noite clamando pelos montes. Então eu entendo, e eu fiquei pensando esta semana, que este homem passou por um processo. Quando eu era coordenador pedagógico do curso de técnico de enfermagem do Decisão, isso há muitos anos, eu nem me lembro quantos anos que eu fui isso. Mas já fui coordenador pedagógico do curso de técnico de enfermagem. E de vez em quando eu ia assistir às aulas, eu fui assistir uma aula de introdução à anatomia, e aí o professor, que eu também não me faço ideia de quem era,
acho que era um bombeiro, eu acho, e ele estava falando dos juramentos da medicina, da área da saúde. Ele disse: olha, quando vocês forem lidar com o corpo, não existe esta de corpo indigente. Ele não é indigente, ele teve um pai, ele teve uma mãe, ele nasceu, ele foi desejado, alguém o batizou. Então, total respeito, ainda que neste momento ninguém saiba qual é o nome dele. E eu nunca me esqueci dessa aula, porque a gente às vezes acha que é uma carniça qualquer, e não, é um ser humano que foi sonhado, desejado, concebido, que nasceu, que tinha mãe, que provavelmente em algum momento chorou por ele, provavelmente foi a uma sinagoga, provavelmente teve uma professora de sala de criança, provavelmente é capaz que teve uma professora de juniores, provavelmente ele teve uma vida antes de chegar nesse estágio. Em 1996, eu participei de um projeto missionário em Rio Branco, no Acre. E eu me lembro de uma história que eu vivenciei. Eu estava lá, é muito quente e as casas são muito precárias. Então, costumeiramente, quando a família aceitava o estudo, a gente sentava na porta da casa, na sombra na porta da casa, e ali a gente conversava. Estava conversando eu com o senhor lá, e falando que Jesus habita no nosso coração, e ele virou assim: mas tem um porém. Aqui em Rio Branco, a gente fala que coração do homem é terra que ninguém anda. Esse Jesus pode andar no meu coração? E eu achei interessante, aprendi esse provérbio lá: coração do homem é terra que ninguém anda. Aprendi isso lá em Rio Branco, no Acre. E aí eu mostrei para ele Jeremias 17, sim, o Senhor está certo, enganou seu coração do homem. Mas quem pode esquadrinhá-lo? O Espírito Santo de Deus pode. Eu fico imaginando este homem que teve uma infância, que teve uma mãe, que teve um pai, que teve uma sinagoga que lhe ensinasse, que teve tudo isso e chegasse a esse estágio de solidão, de perca de imagem e semelhança de Deus, de perca do propósito de Deus sobre a sua existência. E aí ele se perdeu no meio do caminho. Mas que caminho ele tomou? Foram esses caminhos. Como ele chegou até aqui? Foram os caminhos que ele traçou cada dia. Por isso cada um de nós somos senhores de nós mesmos. Por isso cada um de nós somos, de alguma forma, nossos autocondutores. Porque este homem não nasceu nesse estágio. Ele chegou até ele. E chegou até ele, dando lugar, escolhendo, sei lá o que mais fazendo. E eu tentei procurar, pesquisei biografia do Gadareno, pesquisei, não há nada escrito de sua vida pregressa. Mas eu sei, eu creio, que ele teve uma vida antes disso daqui. Sabe por que eu creio? Pelo versículo 6. Agora, olha aí o seu versículo 6. Então, até o 5, nós entendemos como é que este homem estava nesse dia. E no 6, ele faz uma atitude. E quando viu Jesus ao longe, o que ele fez? Correu até quem? E aí ele fez o quê? Você já viu nos anais da história, da teologia, de algum escrito, de algum testemunho, alguém contar que um demônio adorou a Jesus Cristo? Eu ouvi no passado alguém dizer que aqui ou não foi exatamente um momento de lucidez daquele homem. No versículo 6, né? Desculpa. Versículo 6. Ele não estava manifestado os seus 6.000 demônios. Ele estava sóbrio. Lembra lá a Vista de Goiás, como eu já contei para vocês, que tinha um trabalho de libertação, de expulsação de demônio. Era comum no meio do processo. Aliás, Peter Wagner diz que sabe o que o demônio faz quando alguém chega endemoniado na igreja, ele começa a cair. Se for mulher então, aí normalmente é uma coisa incrível.
Mas parece que o demônio a inspira, vir de sai, e ela cai de perna para cima, e está aí no meio do processo. Ele dá 1 minuto de lucidez para ela ver que todo mundo estava vendo, para ela se envergonhar, e para ela, nesse momento de lucidez, tomar o propósito de nunca mais voltar a uma igreja. E vi isso por diversas vezes. Então, sim, por mais desconfigurado que o homem estava, ele teve um momento de lucidez, ele correu até Jesus e ele o adorou. Ele sabia que deveria adorá-lo. Este homem, na sua infância, havia ido a alguma sinagoga, tinha uma instrução, ele sabia o que fazer diante de Deus. Ele vai mais. Ó filho de Davi, o que viestes me importunar antes do tempo? Ele sabia que o filho de Davi iria nascer e ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Cara, você não acha incrível essa história? Eu acho incrível essa história. Um homem que chegou numa degradação pessoal como esta, ter a revelação de Jesus Cristo como filho de Deus. Pedro teve. Tu és o filho de Deus. O endemoniado de Gadareno teve. Ele olhou para Jesus, ele se prostrou e ele o adorou, como muitos que o encontraram não o fizeram. Já havia pensado nisso? Versículo 7. Então ele encontra Jesus Cristo. Versículo 7 até o versículo 13, ele diz que tenho eu contigo, viestes antes da hora, vieste me importunar. Aqui no versículo 7 muda o cenário, não é mais o homem falando. Ele perde o momento de lucidez no versículo 7 e os demônios começam a falar porque viestes me importunar. Então o homem que havia adorado, agora ele é anulado pela força do mal e os demônios começam a usar o seu corpo. E eles dizem, por que viestes antes da hora me atormentar? Vai me destruir? Vai fazer o quê? E aí Jesus disse, vai sair deste homem, seus espíritos imundos. Como é que é teu nome? E ele disse, o meu nome, eu não tenho nome porque eu sou uma legião, nós já sabemos que são 6.000. E ele termina a história aqui, diz, eles olham para Jesus, então manda-nos entrar nos porcos. E Jesus então os manda, essa legião entrar nos porcos, os porcos vão e se precipitam no mar e morrem. Isso gera diversos problemas. Não estava numa região judaica, porque eles criavam porcos, e os judeus não criam porcos. Os donos dos porcos se irritaram porque haviam perdido uma manada de porcos, segundo o texto. Então eles têm que retornar e eles voltam e eles vão. Mas quando no verso 14, aliás, no verso 15, quando Jesus foi falar a alguns outros homens, olha o que acontece com 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião. Ele tinha um apelido, o endemoniado. Mas o verbo para os demônios, ele muda. Ele muda para o passado. E aquele que tivera os demônios, ou seja, ele não os tem mais. E como é que ele estava? Aquele homem do cemitério, aquele homem dos sepulcros, aquele homem com espírito humano, imundo, aquele homem que ninguém podia amansar, aquele homem que andava dia e noite clamando, aquele homem que se cortava com pedras. Como é que ele se encontra aqui? E aqui, se vocês lerem o texto a miúdo, irão perceber que não se passou muito tempo. Isso aqui tudo aconteceu em um dia, segundo a história. Mas de repente eles encontram o endemoniado, aquele que tivera legião, mas que não tem mais, sentado, vestido, e a cereja do bolo, e em perfeito juízo, diz o meu texto. Ou seja, restaurado. Estou apaixonado por uma frase de uma música. O amor e o cuidado de Deus restaura tudo que foi quebrado. Não há nada quebrado que o amor e o cuidado de Deus não possa restaurar. No seu tempo, é claro.
Aquele homem, com todo esse currículo, encontra-se com Jesus Cristo. E ele restaura a sua vida pregressa. E aqui agora nós encontramos um homem que teve uma educação na infância. Educado, sentado, sabendo o que queria, falando direito. Não mais parecia o mesmo homem ali dos sepulcros. 16, e todo mundo ficou temeroso. E o 16, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceram endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. Mandaram Jesus embora. No verso 18, e entrando ele no barco, ele quem? Jesus, para ir embora. Desceu do barco, aconteceu tudo isso, este homem foi reconstruído, Jesus voltou para o barco, e rogou a Jesus, e rogava-lhe ao que for endemoniado que deixasse estar com ele. O endemoniado queria segui-lo. Aquele homem que havia sido totalmente restaurado tinha agora um único e puro e claro objetivo: seguir a Jesus. Disse assim: não, você não vai comigo. Mas por quê? Eu disse, por que isto? Se o que a igreja, nós, a Bíblia, o que nós falamos 24 horas, não é que Jesus te chama para segui-lo? Não é esta a mensagem do Evangelho? Por que então agora Jesus manda que ele volte? Hã? De qualquer jeito? Olha o versículo 18, o 18 já foi, né? Jesus não lhe permitiu, porém, mas disse-lhe, vai. Para onde? Para a tua casa. Onde é a tua casa? Em Gadara. Eu fico imaginando, depois de muitos anos, aquele homem morando no cemitério, fazendo o que fez, chegando na casa dele, dos familiares dele, limpo, falando direito, tendo adorado Jesus, liberto, curado, sarado, outra pessoa. Jesus falou assim, não, você não vai comigo, você vai voltar para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua casa, vai voltar para os teus, você vai contar de como eu tive misericórdia para com você. Põe o 20 aí. Por favor, que eu cortei o 20 aqui no meu coisa. E para encerrar, quem esse homem se tornou? Fiquei chocado com essa informação. Versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Gadara. Mas a cidade dele não era Gadara. Tinha 9 outras cidades que a gente não sabe o nome, mas a cidade dele não era Gadara. Mas onde foi que ele começou a anunciar? Ou seja, nas 10 cidades. Você não arrepia com isso, não? Anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos das 10 cidades se maravilharam. Sabe quem esse homem se tornou? Vai roubar o título de muito herói seu bíblico. Sabe, não, Gabriel, quem esse homem se tornou? Tem um nome mais chique. Não, e nem virou apóstolo. Ele virou, sabe assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque Jesus me transformou tanto. Mas este homem, teologicamente, descobri isso, não sabia disso, eu aprendi essa semana, estudando. Ele se tornou, ganhou o título de o primeiro missionário da era de Cristo. Até aqui nós tínhamos apóstolos, discípulos, mas missionário nós temos de Atos para frente. Mas este homem foi o primeiro missionário, ele não foi a uma cidade? Não! Ele foi a 10 cidades. E ele anunciou. E o povo ouviu, e sabe como é que eu sei que o povo ouviu? Porque todos, o texto diz que todos se maravilharam. Ouviram a sua história de como ele havia encontrado com Jesus Cristo.
Não é gloriosa a obra de Deus? Primeiro missionário. E aí Atos vem com todas as missões, e Paulo e tudo. E ele fica lá, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. Ah, não brinca não, que talvez foi ele que tenha escrito essa música. Mas uma coisa é fato. Não há nenhuma pessoa, situação ou circunstância que Jesus não possa alcançar e mudar. Aí, estudando isso, me veio nas pesquisas, no algoritmo, uma expressão. Porque eu falei assim, como é que se tornou? E eu queria saber como é que este homem viveu o resto dos seus dias. Porque são 3 fases distintas: a sua infância com a sua família, sendo educado, tudo. O seu momento de insanidade completa e o seu momento com Jesus Cristo. E aí? Como é que ele encerrou? E um site me trouxe a seguinte expressão: a vida dele terminou com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Conhece essa expressão? Eu não conhecia. Hã? Sério? Nunca me contou? Fui descobrir isso essa semana. Não conhecia essa expressão. Ô, pô, quer destruir meu sermão, né? Calma. Calma, irmão. Vocês sabiam, não? Como assim? Sério, nunca tinha visto. E aí eu pesquisei, como é que o endemoniado de Gadareno terminou? Com nada quebrado, com nada faltando, com nada fora do lugar. E eu falei, gente, nunca vi essa expressão. E aí eu fui pesquisar, botei a expressão lá, e sabe o que veio ela? A Jaciara sabe, vocês já sabem, né? Ela é a tradução de Shalom, do hebraico, que significa paz. Que é o mesmo termo que Jesus usa para dizer, eu vos dou a minha paz. Tudo que tiver, nada vai estar quebrado, nada vai estar faltando, nada vai estar fora do lugar. Cara, eu chorei. Sério que eu não conhecia, chorei. Falei, gente do céu, está tudo interligado. Foi isso que ele fez com o endemoniado de Gadareno, ele deu paz a ele. É isso que ele faz conosco, ele nos dá paz. E essa paz vem com essa expressão, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É uma frase que evoca o conceito de Shalom, que significa paz. Que significa, aí a Jaciara agora vai para a galera. Eu encerro com a palavra da Jaciara. E aí li no outro site. Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada mais é do que plenitude. É isso que Cristo faz em nós, plenitude. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu amo a tua palavra, eu amo, Deus, a tua libertação, Pai. Eu te honro, eu glorifico a